Boa noite. Aumenta o som, ajusta a cadeira e prepara o estômago, porque o que você vai ver hoje não é apenas política, é engenharia de alta precisão no submundo do poder. Sabe aquele jogo de xadrez onde você pensa que um bispo foi sacrificado, mas na verdade o xeque-mate foi dado 3 rodadas antes? Pois bem, o tabuleiro de Brasília acaba de tremer. Enquanto você estava preocupado com a conta de luz, com o preço do arroz ou com a última polêmica de rede social, o senador Davi Alcolumbre, o eterno dono das chaves do Senado, acaba de promulgar o polêmico Projeto de Lei da Dosimetria. À primeira vista, parece um nome técnico, algo burocrático para jurista dormir em cima dos autos. Mas não se engane, o que aconteceu foi a entrega oficial de um Vale Liberdade, ou, no mínimo, um belo desconto na fatura penal que Jair Messias Bolsonaro começou a acumular nos tribunais superiores. É a política brasileira mostrando que, para os amigos do rei, a lei não é apenas cega, ela é maleável, elástica e, acima de tudo, muito generosa. Para você entender a gravidade do que aconteceu, precisamos furar a bolha dos termos jurídicos difíceis. A dosimetria é basicamente a régua que o juiz usa para calcular quanto tempo alguém vai passar vendo o sol nascer quadrado. Pois bem, Alcolumbre, num movimento que cheira a cálculo político de longo prazo, decidiu que era hora de dar basta no que alguns chamam de rigor excessivo e outros chamam de justiça. Ao promulgar esse texto, ele não está apenas assinando um papel, ele está alterando a métrica do castigo. E sabe quem é o maior beneficiado dessa nova régua? Exatamente ele, o capitão. Jair Bolsonaro, que enfrenta uma enxurrada de processos que poderiam mantê-lo longe das urnas e perto das grades por décadas, acaba de ganhar um oxigênio que nem o mais otimista dos seus aliados esperava. É a ironia ácida do destino. Um governo que se diz oposição ao sistema sendo salvo pelas mãos de quem é a personificação do sistema. O que ninguém te conta nos grandes portais de notícia, mas o Alerta Notícias escancara aqui, é o timing dessa jogada. Porque agora, porque Alcolumbre, que flutua entre todos os governos como uma boia em mar revolto, resolveu carimbar essa mudança justamente no momento em que as investigações contra Bolsonaro apertam o cerco? A resposta é simples e amarga. Em Brasília, ninguém dá ponto sem nó e ninguém faz favor de graça. A promulgação dessa lei é o sinal verde para que os advogados de defesa comecem a desidratar as penas. Imagine que um juiz quisesse aplicar uma sentença exemplar de 30 anos. Com essa nova regra da dosimetria, essa pena pode ser fatiada, reduzida e ajustada até virar uma fração do que deveria ser. É a institucionalização do jeitinho, mas com papel timbrado e a assinatura do presidente do Congresso Nacional. A acidez da situação aumenta quando percebemos o silêncio ensurdecedor de certas alas do poder. Onde estão os paladinos da moralidade? Onde estão aqueles que juravam que as instituições estavam funcionando plenamente? O que vemos é um grande acordo com o Supremo, com tudo, como diria aquele áudio famoso que nunca sai de moda. Alcolumbre sabe que, ao abrir esse precedente para Bolsonaro, ele blinda metade de Brasília. Afinal, se a régua diminui para o ex-presidente, ela diminui para o senador, para o deputado e para o empresário amigo que financia as campanhas. É um efeito cascata de impunidade disfarçado de ajuste técnico legislativo. Eles nos tratam como se fôssemos bobos, usando palavras bonitas para esconder o fato de que a justiça no Brasil tem lado, tem preço e, principalmente, tem patronos poderosos. E não pense que isso é apenas um favor pessoal. Isso é moeda de troca. Davi Alcolumbre está de olho na presidência do Senado. Ele quer voltar ao trono com poderes absolutos e, para isso, precisa do apoio da bancada bolsonarista, que ainda é gigantesca e barulhenta. O que vimos foi um dote de casamento.
Ele entrega a redução da pena de Bolsonaro em uma bandeja de prata e recebe em troca a fidelidade de uma tropa que até ontem o chamava de traidor. É a política do fisiologismo puro, onde a ética é jogada no lixo em nome de mais 2 anos de poder absoluto no legislativo. Enquanto isso, o cidadão comum, se roubar um pote de manteiga no mercado, sente o peso total da lei sem direito a ajuste de dosimetria assinado por senador. É ou não é para ficar indignado? A estratégia é genial em sua perversidade. Ao promulgar a lei, Alcolumbre retira o peso da decisão dos ombros do governo atual e coloca na conta do sistema. Ele cria um fato consumado. Agora, os juízes terão que seguir a nova regra. Se Bolsonaro for condenado, a pena já nasce morta, já nasce pequena, facilitando prescrições, regimes domiciliares e saídas temporárias. É a arquitetura da liberdade antes mesmo da condenação. Eles não estão esperando o julgamento para agir. Eles mudaram as regras do jogo enquanto a bola ainda está rolando. E o juiz? O juiz agora tem as mãos atadas por uma lei que foi desenhada para ser um labirinto de saídas de emergência para os poderosos. Mas o Alerta Notícias não para na superfície. Vamos falar sobre como isso afeta o futuro das eleições. Se as penas de Bolsonaro forem reduzidas drasticamente, o caminho para uma possível reabilitação política, ou pelo menos para que ele continue sendo o grande cabo eleitoral do país, fica muito mais pavimentado. O sistema não quer Bolsonaro preso, porque um mártir atrás das grades é perigoso demais. O sistema quer um Bolsonaro controlado, com a corda no pescoço, mas com o pé no chão. E Alcolumbre é o mestre em segurar essa corda. Ele acaba de se tornar o fiador da tranquilidade do ex-presidente, e isso tem um valor incalculável no mercado negro da política brasiliense. Enquanto você assiste a esse vídeo, os escritórios de advocacia mais caros do país já estão com o champanhe no gelo. Eles sabem que essa lei é o santo graal das defesas criminais. A dosimetria agora é o novo campo de batalha, onde o crime compensa se você tiver os amigos certos nos lugares certos. É revoltante ver como a nossa legislação é tratada como um menu de restaurante, onde o cliente escolhe o que quer e pede para o chefe retirar os ingredientes que não lhe agradam. Alcolumbre foi o garçom de luxo nessa história, servindo a Bolsonaro o prato principal da impunidade, com um acompanhamento de desrespeito à inteligência do povo brasileiro. A pergunta que fica no ar e que ninguém quer responder é: quem será o próximo a usar essa lei? Hoje é Bolsonaro, mas a fila de espera em Brasília é longa. Essa porta que Alcolumbre abriu não vai fechar tão cedo. Ele criou um corredor polonês ao contrário, onde ao invés de apanhar, o réu passa recebendo flores e descontos na pena. É a consolidação de um Brasil onde a lei é feita para prender o pé de chinelo e para garantir a cesta dos tubarões. O xerife do Senado cumpriu sua missão, e o preço dessa conta será pago pela credibilidade do que ainda resta das nossas instituições. Acorda, Brasil! O que aconteceu hoje não foi uma votação técnica, foi um pacto de sobrevivência. Alcolumbre deu o cheque, Bolsonaro ganhou a vida extra e você ficou com a conta da impunidade. O jogo é bruto, as cartas estão marcadas e o croupier é quem manda na mesa. Fique atento, porque esse é só o começo de uma temporada de bondades que pretendem limpar a ficha de quem deveria estar prestando contas de forma rigorosa. O Alerta Notícias vai continuar aqui, de olho em cada movimento dessa engrenagem. Podre, porque se eles não têm vergonha de fazer, nós não temos medo de falar. Amanhã tem mais, se o sistema deixar, e se você tiver coragem de encarar a verdade nua e crua. Boa noite, e tente não ter pesadelos com a justiça que Alcolumbre acaba de fabricar.